Louvado seja Deus! Uma salva de palmas para Jesus! O ladrão da cruz inaugurou o paraíso. Jesus não declarou: hoje mesmo tu estarás comigo no seio de Abraão. Jesus falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A primeira alma, o primeiro espírito que inaugurou o paraíso foi o ladrão da cruz, que não foi batizado nas águas, que não foi batizado com o Espírito Santo. Ele somente creu no unigênito Filho de Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, pois sem fé é possível agradar a Deus. E aquele ladrão creu no Salvador, ele creu no Messias, ele creu no seu Mestre, e foi levado para o paraíso. E como é que Jesus ensina que quando morria o justo e o perdido, ia para o seio de Abraão? Isso era no período da lei. Mas hoje na graça, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que subiu é o mesmo que desceu, e tendo ele descido às regiões mais profundas da terra, tendo subido ao alto, levou cativo o cativeiro. Aleluia! Que cativeiro é esse que Jesus levou para o alto? Era o seio de Abraão, é onde estavam os justos do período da lei. Deus viu que aquilo ali não era bom, não tinha sofrimento, mas era um local limitado, que ele taxa como um cativeiro, um local que não tinha tormento, mas era um local limitado. Então Deus viu que aquilo não era um local bom, não era um local de descanso maravilhoso. E Jesus, quando sobe ao alto, ele leva cativo o cativeiro. Mas diz esse texto de Efésios 4:8 que aquele que subiu é o mesmo que desceu, e desceu às regiões mais profundas da terra. Que regiões profundas da terra é essa, irmão? Jesus foi lá no céu profundo, irmão. Jesus foi lá no céu profundo e pregou para os espíritos que estavam em prisão. Você encontra isso lá em 1 Pedro, capítulo 3 de 1 Pedro, no versículo 19. Diz que Jesus foi na sua morte, quando ele estava morto em espírito, e desceu às regiões mais profundas da terra, e pregou para os espíritos em prisão, do período de Noé, aquelas pessoas que morreram no dilúvio, que não tiveram chance de ouvir o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Como o nosso Deus é um justo juiz, ele não condena ninguém sem justiça. Jesus Cristo, na sua morte, desceu às regiões mais profundas da terra e pregou para os espíritos em prisão, do período de Noé. Você encontra isso em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 20. E lá em 1 Pedro 4, versículo 6, diz que também Jesus pregou o evangelho para os mortos, confirmando que ele foi lá no inferno pregar para aqueles mortos no período de Noé. Porque não tinha lei para se ler, para se obedecer. As pessoas viviam por amor ou pela fé mesmo, num Deus que não tinha mandado ordem nenhuma, não tinha lei, não tinha livro, não tinha nada. Então as pessoas eram muito mágicas naquela época. E Deus fala com Noé. Noé leva 120 anos construindo uma arca e dizendo: olha, vai cair um dilúvio, olha, o mundo vai acabar em água, Deus vai mandar uma chuva e vai destruir toda a terra. E os homens debochavam de Noé, dizendo: louco, nunca choveu, porque naquele período diz a Sagrada Escritura em Gênesis que nunca tinha chovido. Subiu o vapor da terra e regava toda a terra. Quando Noé começou a construir um barco, para quê? Por ali não tinha nem rio. E Noé falou: vai vir um dilúvio, vai cair um temporal, uma chuva, e Deus vai destruir quem não crê nesse mundo com água. E os homens chamavam Noé de louco, velho maluco. E Noé passou 120 anos anunciando que ia vir um dilúvio. Como ninguém nunca tinha visto chuva, começaram a debochar de Noé. Assim também é na nossa geração. Ninguém sabe o que é arrebatamento, ninguém sabe o que é isso. E o crente diz: olha, Jesus vai vir buscar a sua igreja, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Olha, espera por esse momento, entrega a tua vida a Jesus, Ele quer escrever teu nome no livro da vida. Vai ter um arrebatamento da igreja. Aí o ímpio fica debochando dos crentes. O que é arrebatamento?
período de Noé. Noé levou 120 anos pregando que havia um dilúvio e ninguém deu crédito. Até que veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. E todos morreram ali sem salvação. Só se salvou 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E assim acontece também conosco. Aqui nesse texto, Lázaro e o rico não deu crédito à palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. A morte pode estar chegando à sua porta e você não sabe o dia nem a hora que ela vai chegar. Nenhum de nós sabe. Se ela bateu hoje, amanhã na minha porta, eu estou salvo, eu estou com Cristo, eu vou lá para o paraíso, para onde foi todos os que estavam no seio de Abraão. Então diz esse texto que Jesus desceu às regiões mais profundas da terra e pregou para os espíritos em prisão do período de Noé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. E em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 20, no versículo 6, Pedro também diz que Jesus pregou para os espíritos em prisão. Que Jesus pregou o evangelho para os mortos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, é só examinar a escritura. Jesus pregou, foi lá no inferno e pregou para os espíritos que estavam presos lá, o evangelho, aqueles espíritos que não tiveram oportunidade de ouvir a pregação do evangelho no período de Noé. E os que morreram depois, Jesus não pregou para eles, porque eles tinham a lei e os profetas para observar. O que era a lei? Eram os mandamentos, eram as ordenanças de Deus. O que eram os profetas? Os profetas que Deus levantava para anunciar que o Messias prometido ia chegar. E ninguém dava crédito, muitos poucos davam crédito. E hoje também Deus levanta os profetas em pequenos bairros, em grandes cidades, para anunciar o evangelho. Jesus está voltando, a trombeta de Deus vai tocar e ninguém está dando crédito para isso. Jesus compara o dia da sua vida com os dias de Noé. Ele disse: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. E assim também há de ser na nossa geração. Muitos estão brincando com o evangelho da graça, estão fazendo graça com o evangelho da graça. Mas olha, Deus não dorme, os olhos de Deus tudo vê. Os olhos de Deus é como chama de fogo. Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém debochando de você, entregue somente na mão daquele que é poderoso para te dar vitória. Aleluia! Aleluia! E assim foi. Jesus desceu às regiões mais profundas da terra. E diz que tendo subido ao alto, levou cativo o cativeiro. Esse cativeiro era o seio de Abraão. Era aqueles justos que estavam lá no seio de Abraão, no período da lei. E quando Jesus sobe com os espíritos daqueles homens que não ouviram o evangelho, porque creio eu pela minha fé, que se Jesus for lá pregar, houve conversão de almas em massa. Porque quem não queria sair daquele tormento, daquele fogo? O rico ali pede: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para refrescar minha língua, pois estou atormentado em chamas. Todos aqueles espíritos estavam sendo atormentados em chamas. E diz esse texto de 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 4, que Jesus foi lá e pregou para os espíritos em prisão do período de Noé. Pregou o evangelho para os mortos. E eu creio que todos eles se converteram, irmão. E hoje nós estamos pregando aqui para os vivos, irmão. Pregando para os vivos e pregando também para os mortos espiritualmente, irmão. E se você não tem Jesus como teu Salvador na tua vida, você está morto espiritualmente, irmão. E você também pode ainda entrar para a morte eterna, que é a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre que vai queimar para sempre. Então, meu digo, Lázaro, ainda que era pobre, ele não negou a sua fé. Ele ficou firme, ele no seu propósito de confiar e crer em Deus até o dia da sua morte, irmão. Então não importa o que você está passando financeiramente, um momento difícil, um momento de tribulação, financeiro, sentimental, profissional, entrega somente na mão do Senhor, irmão. Porque diz que esse mendigo que jazia na porta do rico, os próprios cães vinham lamber suas chagas, as suas feridas, mas ele não negou a sua fé até o dia da sua morte. E tendo morrido, logo os anjos pegaram ele e levaram para o seio de Abraão. Aleluia!
Oh glória! Mas diz que o pobre rico, abriu os seus olhos, viu que estava em tormento, em chamas, e aí ele quis a palavra de Deus. Mas aí já era tarde, irmão, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, a Sagrada Escritura diz, que após a morte segue-se o juízo de Deus. Não tem mais jeito, irmão. Se tem Jesus, é paraíso. Se não tem Jesus, é inferno, irmão. Não tem outra solução, irmão. A esperança é agora. Enquanto a vida, a esperança. Após a morte, segue-se o juízo, irmão. Por isso que o culto dessa noite, irmão, foi um culto de reflexão, para nós meditarmos, ter um coração limpo, um coração puro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem rancor, sem ódio, porque essas coisas não deixam o crente entrar no reino de Deus. Nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa, irmão. Por isso que temos que estar constantemente na presença de Deus, nos cultos, nas orações, na leitura da palavra de Deus, para que esses frutos do Espírito Santo, irmão, possam entrar em nosso coração, e o nosso dinheiro, as nossas riquezas, o nosso emprego, não venha roubar a nossa salvação. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E que essas palavras, irmão, possam ficar guardadas no nosso coração, e que Deus possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.